E aí vem, como é que foi esse lance? Cara, eu vou criar o terraço econômico, você, se eu não me engano, a Raquel, tem mais alguém aí nesse Sim, rolê. tem mais, O que que vocês fizeram? Por que que nasceu o terraço? Qual que era a Ah, ideia? é, a história foi assim. Eu tenho um professor da FGV que me deu aula, primeira aula de finanças, Samidana. Pá, sei. Sei. Todo mundo sabe quem é. Exato, ele me deu aula de finanças. E o Sam era um cara desconhecido, Aham. né? Se o Sam era desconhecido, eu tava tendo a primeira aula de finanças, ele me deu Finanças 1. E ele era desconhecido e tal. E ele começou a escrever num blog que chamava Blog do Sami. Uhum. Isso daí foi 2010, 11. 2010, 11. E aí ele escrevia lá. Não tinha essa quantidade de coisas que tinha, né? E aí eu sempre fui muito atrás das coisas, né? Sempre muito curioso. E assim, se tem palestra eu ia, onde tinha oportunidade eu ia. E aí eu via que ele escrevia, eu falei, pô, Sami, deixa eu escrever um artigo com você. E aí ele deixou. E aí a gente começou a escrever junto. Ele gostou, eu comecei a escrever junto. Blog do Sami, blog do Sami. E aí depois ele foi para um outro blog que chamava Caro Dinheiro, que aí já cresceu, e aí era da Folha. Uhum. E aí a gente escrevia algumas coisas juntos, começamos a escrever um pouco pra mídia, né? Escrever um pouco pra mídia, Valor Econômico, Gazeta do Povo, etc. E aí já mais 2012. E aí um amigo meu da sala, Arthur Solo, ele fez um blog chamava Brasil, Economia e Política. Daí eu falei, cara, esse blog seu não vai funcionar, porque você tá muito animado agora, só que essa animação vai caindo ao longo do tempo, aquilo vai se tornando normal. Então você não vai ter animação para manter a frequência e você não vai ter tempo para manter a frequência. Eu falei, vamos fazer um blog, e eu acreditava de fato naquilo. Por quê? Porque eu já estava um pouquinho na frente. E eu falei, vamos fazer um blog a gente chama outras pessoas. E daí a gente fez, eu, ele, né? Arthur, que começamos do zero, né? E aí chamamos mais algumas pessoas. E aí escolhemos o nome, Terraço Econômico, e foi exatamente isso. Chamamos mais pessoas, colocamos um blog institucional, que a ideia era justamente essa, trazer dado e evidência para o debate, quando o debate era muito pobre, né? Uhum. E a gente começou lá, 2014. E foi escrevendo, e aí foi ganhando espaço, os economistas começaram a gostar, começaram a compartilhar, começaram a escrever. E aí, então, hoje, pô, tem 120 mil seguidores no Instagram, e aí as pessoas conhecem, acho que mudou um pouco a forma de se comunicar sobre economia, né? E aí, então, eu peguei inspiração nisso, e aí, por causa do doutorado e a vontade de me candidatar, né? Aí eu comecei a fazer as coisas, deixei o terraço lá até para separar as coisas. Uhum. E aí comecei a fazer mais no meu. E aí começou a crescer mais ainda, né? Porque o terraço tinha 120 mil seguidores no Instagram, eu devia ter uns 50. Né? Aí hoje eu tenho 185 e o terraço tem 120, né? Porque eu comecei a fazer as famosas threads e aquilo. E aí, mas foi isso, foi lá atrás, começou com o Samidana, né? E hoje o Sami super famoso, a gente escreve, faz muita coisa até hoje, e é muito legal, porque ele me chama, algumas vezes eu fui na Jovem Pan, entrevistado por ele, sim, no sim, Pânico, e eu falei, pô, a gente tá junto desde o início, desde que ele não era conhecido e nem eu, né? Eu falo pra ele, falei, pô, você me valoriza, porque eu não sou esses caras que chegaram agora não, que você já tá famoso, eu tô com você desde o início, mas ele sempre me ajudou muito também. Legal. Então começou lá atrás e eu devo bastante a ele.